Unit 1, It's nice to meet you. Após ouvirmos o áudio, vamos ver então o que significa essa conversação aqui. It's nice to meet you significa é um prazer te conhecer. It's nice to meet you. Hello, my name is Michael Ora. Olá, meu nome é Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. Olá, meu nome é Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. É um prazer te conhecer, Jennifer. Nice to meet you too. Igualmente, o prazer é meu. I'm sorry, what's your last name again? Desculpa, qual é o seu último nome novamente? Qual é o seu último nome de novo? It's Miller. É Miller, ok? Para podermos entender um pouco melhor essa conversação, quando nós falamos para alguma pessoa It's nice to meet you, a pessoa pode falar It's nice to meet you too. It's nice to meet you too, que equivale a o prazer é meu, ok? Ou é um prazer te conhecer também. E quando alguém fala alguma coisa que a gente não entende muito bem, né? Podemos falar essa expressão sorry, sorry, né? Desculpa, você poderia repetir novamente? Sorry, can you repeat it again? Você pode repetir isso novamente? Ou I'm sorry, what's your last name again? Desculpa, qual é o seu último nome novamente? Ok. Agora aqui embaixo nós temos esse quadrinho onde está escrito First Names, Last Names. Normalmente, nos Estados Unidos e até no Reino Unido, as pessoas têm dois nomes, né? Diferente aqui do Brasil, que a maioria das pessoas tem três nomes, né? Mas lá é comum, é muito comum ter pessoas com dois nomes. Pode haver pessoas também com três ou mais nomes, né? Mas é mais comum pessoas com dois nomes. Por exemplo, Jennifer Miller, Michael Ora, né? É muito comum ver as pessoas com dois nomes. Isso não significa que não existam pessoas com três nomes. Obviamente que há pessoas com três ou mais nomes, né? Mas é mais comum dois nomes. Então, Jennifer Miller, Michael Ora. Vamos entender o seguinte: first names são os primeiros nomes, né? First name, primeiro nome. Last name equivale a o sobrenome ou o último nome, ok? Pode haver também o middle name, que é o nome do meio. Assim, quando tivermos três nomes ou mais, nós vamos ter ali o middle name, que é o nome do meio, ok? First name, primeiro nome, middle name, nome do meio, e last name, o último nome, ok? Aqui no snapshot nós temos alguns nomes populares nos Estados Unidos, ok? Vocês provavelmente já ouviram o áudio, né? Então vamos entender. Popular names in the US for both males and females. Nomes populares nos Estados Unidos para ambos, masculino e feminino. Ok? Então nós temos Taylor, Jordan, Casey, Jamie, Riley, Jesse, Hayden, Quinn e Rory. São nomes que a gente utiliza tanto no masculino como no feminino. Assim como no Brasil, aqui nós temos algumas pessoas que têm esses nomes, né? Nomes que servem tanto para o masculino quanto para o feminino. Ok, vamos partir agora para o Grammar Focus, para dar continuidade nesta aula. Aqui no Grammar Focus, nós iremos aprender um pouquinho sobre os pronomes my, your, his e her. Ok? No inglês, algum desses pronomes aqui não tem um gênero,
ok? Não tem gênero nem grau. Então, se eu for falar what's your name, né? Qual é o seu nome? E se eu for falar what's your age, qual é a sua idade? Então, o your serve para seu ou sua, ok? Ou which one are your balls, por exemplo? Qual delas são as suas bolas? Então, eu tenho ali o plural, né? Your, que são suas, ou também pode ser seus. Your, né? Então, não tem uma palavra que não tem grau e nem gênero, ok? A mesma coisa para o my. My name is Taylor. Meu nome é Taylor. My house is black. Minha casa é preta. My house is white. Minha casa é branca. Ok? My, minha. My shoes is on the table. Os meus sapatos estão na mesa. Ok? Sorry. My shoes are on the table. Os meus sapatos estão sobre a mesa, né? My shoes are on the table. Ok? Não my shoes is, né? Que daí está no plural. Então, my shoes are on the table. Os meus sapatos estão sobre a mesa. Então, my serve também para o plural, né? Para o singular e para o masculino e feminino. Agora, um outro aqui que tem gênero é o dele, né? Ou dela. Então, dele é his e dela é her, tá bom? Então, esses aqui é diferente. Esses têm gênero e tem grau, ok? Como nós temos aqui, what's your name? Qual é o seu nome? My name is Taylor. Meu nome é Taylor. What's his name? Qual é o nome dele? His name is Michael. O nome dele é Michael. What's her name? Her name is Jennifer. Aqui no cantinho nós temos what equals what is. Que isso significa? Que na forma completa é what is. E na forma contracta nós colocamos essa apóstrofe e o Szinho, então fica what's, tá bom? Que é a forma mais falada pelo nativo americano. Dando continuidade, vamos ver aqui o alfabeto. É importante nós lembrarmos que o alfabeto ele serve mais para a gente poder soletrar. Porém, na hora de formar algumas palavras, com exceção de algumas consoantes, esses sons mudam totalmente, radicalmente, né? Então, por exemplo, a letra A é A, ok? Então, vai ter situações em que ela vai ter o som de A, ou vai ter situações que vai ter o som de A, ok? Nem sempre ela vai ter aquele som de A. Exemplo disso na palavra airplane, airplane, está tendo som de E, airplane. Na palavra eraser, eraser, está tendo som de está tendo som de E, eraser. Na palavra apple, apple, está tendo som de A, né? Na palavra across, across, está tendo som de A, né? Então, é importante vocês lembrarem disso, é importante você notar essa diferença de sons, principalmente nas vogais, ok? O B não tem uma mudança, o som é igual. O C, ele também não tem muita mudança, ok? Em algumas situações pode ser que ele venha com som de um som diferente assim, mas não tem muita diferença, a menos que ele esteja com CH. O D é importante lembrar que não tem o nosso som, né? Por exemplo, na palavra dia,
né? Que nós usamos aquele som de chiado. O D é uma letra que tem um som bem suave no inglês. Em algumas situações ele nem aparece, a menos que ele comece, que a palavra comece com a letra D. Por exemplo, doctor, daughter, são palavras que tem um som ali evidente, né? Mas no final, por exemplo, muitas vezes ele é até oculto, ok? Fica oculto. A letra E. A letra E também é uma outra letra que tem alguns sons diferentes. Por exemplo, na palavra que eu já falei aqui, já pronunciei, eraser. Ou seja, ele está tendo aquele som de I, né? Que é o que a gente lê nas vogais. I, eraser, eraser. Se ele vem junto com E, tem o som de I, o I forte, né? Por exemplo, Easter, near, fear, tá tendo o som de I. Só que pode haver situações em que ele vai ter o som de por exemplo, o som de E mesmo. Weather, e não I, ok? Weather, swear, ok? Swear. Então ele está tendo aquele som suave. Swear, e weather. Então o E tem uns sons bem diferentes aí. Quando vem dois Es numa palavra, ele vai ter aquele som forte do I, ok? Igual quando ele às vezes vem sozinho. I, need, feed, ok? Sheep. Então muitas vezes o E vai ter som de I forte. F. O F não muda muito também, tem o mesmo som. O G, que é o D. Esse G, ele só vai ter o som de G normal como o nosso no começo da frase, dependendo de qual letra, né, venha depois do G. Por exemplo, se vier com som de, se vier com E ou I, ele vai ter aquele som de general, ok? Giant, ok? Giant. Então, vai ter aquele som de D, tá? Eight, o H. O H, ele tem dois sons, que é o som mudo, né? Por exemplo, hours, que é horas, hours. Uma outra palavra que tenha um outro som, né? O som de diferente. Here, aqui ele tá tendo som de R. Here, ok? Home, house, ele tá tendo som de R, ok? Quando ele vem com esses, tem algumas palavras que ele vem com som de R e outras palavras, como assim no português é mudo, né? Como a palavra helicóptero, entre outras, ele vem com som mudo, né? Então, ele tá ali mesmo, mas não tem nenhuma representação, não tem um som forte aí evidente, ok? Então ele tem dois sons, o som mudo, que tem o som de vogal, e o som do R, do nosso R. House, here, hero, horse, ok? Here. Agora o I. Esse som do I é muito importante a gente lembrar dele, e muito importante a gente diferenciar esses sons. Por exemplo, eu vou falar primeiro do som do I com I, ok? O som de I. Em algumas palavras, por exemplo, nice, Nike, night,
fries, night, ok? Então, algumas palavras ele tem som de I, ok? Fight, som de I. Só que também ele tem um outro som, ele tem dois sons, ok? No inglês, dois sons. Na verdade, três, porque ele de repente vem acompanhado de um N. Quando ele vem acompanhado de N, ele tem aquele som de I mesmo, de I um pouquinho diferente, ok? Mas o mais evidente é quando ele vem com som de E, ok? Que é bem suave. Ele nunca vai ter aquele som de I forte do nosso I. Por exemplo, a palavra fit, fit, não é feet. Feet são os pés, ok? Feet. E fit é de exercício, né? Exercitar-se. A palavra big, big, big é big e não big, ok? Então não tem esse som forte do nosso I. Então é big, big, ok? É muito importante a gente diferenciar esses sons, porque muitas vezes ele traz confusões na cabeça quando a gente tenta confundir ele com o som do E. Por exemplo, na palavra beach, beach. Tem muita gente que fala essa pronúncia muito errada, né? Ao invés de falar beach, fala beach, que é uma outra palavra que, dependendo do contexto, pode ser um palavrão. Então, a diferença. Beach, beach, praia. Beach, né? É um palavrão, ok? Vamos para a letra J, que é o J. O J, ele, quando está no início da frase, tem o mesmo som do nosso J em inglês. Desculpa, em português, ok? O J não tem tanta diferença assim na pronúncia. O K. O K também é uma palavra que é uma letra, desculpa, que não tem um som tão evidente, tão diferente, né, do nosso som aqui. O L. O L, ele tem o mesmo som nosso no início da palavra, né, no começo, mas quando ele vai pro meio de uma palavra, muitas vezes ele fica mudo, ok? Como se ele não existisse ali. Normalmente quando tem um E, né, depois de um E, tem ele, depois um E, ele normalmente fica mudo, é como se ele transformasse aquele E no O, ok? Noodles, noodles, é um exemplo disso. Entre outras palavras que ele dá um som diferente, né, para a última vogal E. E no final de palavras ele é bem evidente, aquele som de L, L, ok? Michelle, fall, girl, girl, world, world. Olha só, quando ele também está no meio de algumas letras, ele tem aquele som de é bem evidente, ok? Então, world, world, mundo, world, girl, girl, ok? Então, o L é bem evidente no inglês quando ele tem esses sons aí. O M, am, o M no começo tem o mesmo nosso som mesmo de M, porém no final das palavras o M é bem forte o som. Então, por exemplo, na palavra mom, mom, from, ok? Então a gente tem aquele som, né, ali, nasal, né?
mom, ok? Agora o N. O N também é uma letra que no começo da palavra é igual ao nosso, né? O som é igual, porém no final ele tem essa evidência também, né? É um som bem diferente. Então, por exemplo, good afternoon, noon, sun, ok? Vai no céu da boca, a língua, sun, ok? Então ele é evidente também. Agora o O. O O é uma vogal que também tem muitos sons, né? Que pode ser som de O, A. Exemplo, October, ox, oxen, over, olha como mudou o som, power, já tem aquele som de A, mother, som de A, power, mother, ok? Então o O tem praticamente aí uns 4 sons diferentes. Letra P. O P também é uma letra que tem o mesmo som do português, né? E no final, sempre todas as consoantes no final em inglês, elas não têm esse nosso som, né, de I. Por exemplo, a palavra pop, não é pop, ok? Quando ela está no final de uma palavra, as consoantes, quando elas estão no final de uma palavra, elas têm esses sons suaves, ok? Sem som de I no final. A letra Q, é também igual ao som do nosso português, tá bom? Essa não tem muita diferença. Agora a próxima letra agora que é bem diferente é a letra R, ok? Essa é que pega muitos alunos pelo som forte que tem, né? Então a letra R, que ela tem um som muito forte no inglês americano. Door, reporter, water, mother, brother, ok? Rose, roof. Então é bem evidente esse R no inglês, ok? Ele nunca vai ter o nosso som do R igual do português, tá? Sempre vai ter esse som forte aí com Muito bem, agora o S. O S, ele sempre vai ter um som suave, assim, né? Bem, um pouco parecido com o português. Nunca vai ter um som tão diferente. O único que vai mudar aqui é o SH. Se eu coloco o S junto com H, ele vai ter o nosso som do nosso X. Shoes, sheep, ok? Sheet. Então, ele tem som de X quando tem um SH. O T. O T também é uma letra que muitos alunos têm a dificuldade de falar correto, porque usa o nosso som do T. E esse som não existe, né? Esse som de chiado do T no inglês não existe, como a gente fala aqui, por exemplo, noite, leite. Esse som não existe no inglês, então é bem suave. Por exemplo, na palavra late, you are late, você está atrasado. Então, late, bem suave, ok? Late, night, não night, não late, night, ok? Bit, bem suave, fit ou feet, bem suave, ok? O T.
Agora, you, esse you também, ele tem uns sons diferentes aqui. Muitas vezes ele pode ter o som de up, como na palavra up, na palavra husband, must, but. Ou ele pode ter o som de U, como na palavra music, music. Ou tem o som de A, como eu já falei, o som de A, cat, 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 cat. Ok. E quando ele vem com N ou M, tem o som de A. Understand, understand, umbrella. Ok. Então, o U tem aí praticamente uns 3 sons, né? Que é importante a gente prestar atenção. O V. O V tem o mesmo som também do português, por exemplo, a palavra voice, ok? Voice. Então, é uma letra que não tem tanta diferença. O W é uma letra que tem uma certa modificação aqui no som. Na verdade, na maioria das vezes ele começa, no começo da frase, ele é mudo, não tem som. Water, wait, when, ok? Tem algumas situações que ele possa ter o som do nosso R, por exemplo, na palavra who, ok? Who are you? Who is here? Ok? Então, em algumas palavras ele pode ter som de R, né? Mas na maioria das vezes é o som de U. Where, why, who, ok? E no final das frases ele é mudo também, né? Desculpa, no final das letras das palavras, desculpa. No final da palavra ele vai ter aquele som desconhecido, mudo, né? Você oculto. Por exemplo, na palavra how, wow, na palavra saw, I saw, né? Então ele não tem, I saw, eu vi, né? Ele não tem um som aí evidente, né? Como se ele não existisse. O X. O X em inglês vai ter sempre o som de X, X, next, next, exercise, excite, excite. Então sempre vai ter o som de X, tá? No inglês. Muito importante isso. Que no português ele tem o som às vezes de Z, né? Para nós no português e no inglês é X. O Y. O Y ele só tem 2 sons, que é o I, né? I, que no caso o I, né? E o som forte do I, né? Então em algumas situações ele termina com som de I forte, né? E em algumas situações ele tem o som de Y. Por exemplo, no começo de uma palavra ele tem o som de I. Ears, ears, yard, yard, né? Som de I. No final da palavra, ele tem o som de I ou de I também. Por exemplo, na palavra eternity, 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 vai ter o som de I. Easy, easy, bem forte o som do I, ok? E também tem o som de Y, né? Sky, my, dry, cry, ok? Então tem 2 sons aí. Agora, por último, o Z, Z. O Z tem um som parecido com o do português, por exemplo, na palavra zebra, zebra. Então, não tem muita diferença aí de som.
ok? Muito bem, para finalizar, vamos ver aqui essa questão da letra B, que é quando a gente vai pedir para alguém soletrar o nome, né? Como que eu faço isso? Como que eu peço para alguém soletrar o nome? Se eu não entendi o que a pessoa falou, eu quero pedir para ela soletrar. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. What's your name? What's your name? My name is Sarah Connor. Is that Sarah? Yes, that's right. How do you spell that? Ou how do you spell your last name? Connor? No, it's Conner. Nessa situação aqui, a pessoa perguntou o nome da outra e aí ela não entendeu muito bem o nome e aí ela soletrou o nome, só que de maneira incorreta e a pessoa corrigiu, né? Então vamos ver aqui a tradução para a gente entender. What's your name? Qual é o seu nome? My name is Sarah Connor. Meu nome é Sarah Connor. Is that Sarah? É assim? Sarah? A pessoa perguntou, né? É assim? Is that? Né? E aí ela corrigiu. Yes, that's right. Né? Quer dizer, corrigiu não, ele respondeu que estava correto porque ela respondeu da forma correta. Agora, na outra situação, how do you spell your last name? Connor. Como se soletra o seu último nome? Connor. Aqui nessa situação ele soletrou de forma incorreta o nome, né? Então a pessoa corrigiu. No, it's Conner. Não é Conner, né? Então, como estava incorreto, a pessoa corrigiu. Então é bem simples. Se você quer soletrar alguma coisa, se você quer saber como soletra alguma coisa, né? How do you spell, né? How do you spell? Se fosse uma outra situação, como se soletra isso? How do you spell that? Ok? Então, finalizamos essa aula e nos vemos na próxima aula da Unit 1.